A libertação da estação ferroviária ocorreu em meio a um cenário caótico de fumaça, chamas e destroços, na República Popular de Donetsk. O som da vitória ecoou pelos corredores da estação ferroviária de Bank, onde as forças russas, com uma precisão impressionante, retomaram esse ponto estratégico das forças ucranianas. Donetsk assistiu a um avanço implacável, onde a coragem e a estratégia se combinaram para derrubar as defesas inimigas em uma batalha que não só libertou a estação de trem em Bank, mas também desmantelou as forças que tentavam subjugar a população local. Nopla a chovar, a sombra da derrota paira sobre aqueles que ousaram desafiar o direito do povo de Donetsk de viver em paz. Em um conflito onde a verdade e a justiça se encontram, a libertação de Bank marca um novo capítulo na luta pela soberania e liberdade. As forças ucranianas foram atingidas com tamanha força e velocidade que os altos comandos de Kiev ficaram sem reação. Para Zelensky, mais um revés. Enquanto o som da vitória ressoava pelos campos da República Popular de Donetsk, reverberando entre as ruínas e corações abatidos na estação ferroviária de Bank, uma testemunha silenciosa de inúmeras batalhas. As forças russas realizaram o que muitos julgavam impossível. Arrancaram das mãos das tropas ucranianas este ponto estratégico altamente cobiçado. A estação de Bank, uma peça central na rede ferroviária de Donetsk, havia se tornado um bastião quase impenetrável. No entanto, em 19 de agosto, a resistência foi finalmente rompida. As unidades do Grupo de Forças do Sul, com uma precisão alcançada apenas por meio de um rigoroso treinamento e determinação inabalável, avançaram com uma força avassaladora. Cada metro de terreno conquistado representava um passo crucial para consolidar o controle sobre Donetsk, uma região de importância geopolítica inestimável. Relatórios do Ministério da Defesa da Rússia pintaram um quadro que ainda provoca calafrios em quem ouve sobre a libertação de Bank. Não foi apenas a captura de uma estação, foi uma ofensiva meticulosamente planejada, onde cada movimento foi estrategicamente calculado, cada disparo cuidadosamente considerado e cada vida perdida infelizmente contada. A vitória não foi fácil nem isenta de sacrifícios, mas foi completa. O relatório era inequívoco. As brigadas de artilharia de foguetes 24, 72 mecanizada, 27 e 72 de assalto aéreo das forças ucranianas que defendiam as áreas ao redor de Constantinopla, Chovar, Elisabetovka, Kucherov Yar e Razli foram destruídas com a precisão cirúrgica de um militar experiente. O inimigo foi esmagado, seu equipamento reduzido a escombros e suas tropas, um mero eco do que já foram. As baixas ucranianas foram devastadoras. Até 570 soldados foram abatidos, seu destino selado pela artilharia russa, que, como um gigante de guerra, não mostrou misericórdia. 6 veículos, antissímbolos de força e mobilidade, foram silenciados para sempre nas planícies de Donetsk. Nesse contexto, os símbolos do poder militar ucraniano, incluindo o AAP Krab de fabricação polonesa, os obuses americanos M700 e 77 e M198, os obuses britânicos FH-70 e os obuses D-20 e D-30 foram reduzidos a cinzas. Seus imponentes canhões, agora retorcidos e destruídos, testemunharam a fúria do combate, enquanto os obuses de 150 e 2 milímetros da 2ª Divisão de Fuzileiros Motorizados da Guarda lançavam sua carga mortal em direção a Ovsk. Os observadores da batalha testemunhavam a destreza militar russa em ação. As armas camufladas ucranianas, escondidas na densa floresta, não escaparam ao olhar atento do reconhecimento aéreo russo. A mais de 20 quilômetros da linha de frente, essas posições foram identificadas e destruídas com uma precisão assustadora. O som dos canhões caindo foi um lembrete de que, nesta guerra, não há margem para erros. As informações divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia destacaram a mudança estratégica que ocorreu no campo de batalha. As unidades do Grupo de Forças do Sul conseguiram melhorar significativamente a situação tática na região. Enquanto isso, na área de Kherson, os céus testemunharam mais uma ação das forças russas, que resultou na neutralização de veículos militares ucranianos.
As tropas aerotransportadas da Guarda de Ulanovsky, utilizando tecnologia avançada, conseguiram desativar 3 veículos na margem direita do Dnieper. Zelensky, diante das dificuldades crescentes, expressou sua frustração, atribuindo a culpa pelos reveses os atrasos no apoio ocidental. A demora no cumprimento das promessas de assistência foi citada como um dos motivos para o insucesso das operações ucranianas na região de Kursk. A justificativa, entretanto, não convenceu a todos, e muitos questionam como ele poderá explicar a contínua perda de território e o crescente desânimo entre seu povo. À medida que as forças russas continuavam a avançar de forma implacável, a situação nas linhas ucranianas deteriorava-se rapidamente. O que outrora era considerado uma posição segura em Pokrovsk, logo se transformou em um caos, com ordens contraditórias vindo de todas as direções e soldados lutando para entender o que estava acontecendo ao seu redor. A incerteza pairava no ar, enquanto as forças ucranianas tentavam desesperadamente manter o controle em meio à crescente confusão. Cada nova ordem parecia ser imediatamente contrariada por outra, criando um ambiente de ineficiência e pânico. Os engenheiros russos, com uma precisão estratégica notável, haviam identificado as rotas cruciais que poderiam ser utilizadas para reforçar as posições ucranianas. Utilizando táticas sofisticadas de engenharia de combate, eles conseguiram bloquear essas rotas de maneira eficiente, cortando as vias de suprimento e isolando as forças ucranianas na região de Kursk. Essa manobra não apenas dificultou a movimentação das tropas ucranianas, mas também impediu qualquer tentativa de contra-ataque, deixando as unidades ucranianas presas em uma posição vulnerável e cada vez mais desesperadora. Enquanto isso, em Kiev, a capital ucraniana, a tensão crescia a cada momento. O céu noturno, normalmente calmo, foi iluminado por 3 noites consecutivas por uma série de explosões que abalaram a cidade. Os moradores, tomados pela apreensão, assistiam de longe, temendo o avanço do conflito que parecia se aproximar inevitavelmente de suas casas. As ruas, que antes fervilhavam de vida, agora estavam desertas, marcadas apenas pelo som distante das detonações. Os correspondentes de guerra, sempre presentes nos momentos mais críticos, traziam relatos detalhados dos acontecimentos, capturando o medo e a incerteza que permeavam o ambiente. As reportagens eram impregnadas de um realismo sombrio, refletindo a gravidade da situação. De acordo com fontes locais, os mísseis russos haviam atingido instalações subterrâneas de comando ucraniano, o que não só causou danos significativos ao equipamento militar, mas também impactou profundamente o moral das tropas. A notícia desses ataques se espalhou rapidamente, com testemunhas relatando o impacto das explosões em um raio de até 25 quilômetros. Essa série de eventos deixou claro que o conflito estava longe de terminar e que as dificuldades enfrentadas por ambos os lados continuavam a se intensificar. O bloqueio das rotas e os ataques noturnos serviram como um lembrete brutal de que, em tempos de guerra, a estratégia e a precisão podem definir o destino de nações inteiras. A população de Kiev, assim como o resto do país, enfrentava um futuro incerto, enquanto o conflito avançava sem sinais de trégua. O vídeo chega ao fim por aqui e agradecemos profundamente sua presença e atenção. Fique atento para as próximas atualizações e cuide-se.